A verdade sombria. Sobre a bondade. Pare aí mesmo. Antes de rolar a tela para baixo, deixe-me te fazer uma pergunta que pode mudar para sempre a forma como você enxerga o mundo. Você acredita que ser bom te mantém seguro? Você acredita que a bondade te protege? Que a generosidade constrói lealdade? Que a honestidade conquista respeito? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, está prestes a descobrir a mentira mais perigosa que a sociedade já te contou. O maior erro que as pessoas cometem é acreditar que ser bom é o mesmo que estar seguro. Mas aqui está a verdade brutal. A bondade é como o fogo. Ela pode queimar tudo o que você construiu. Suas relações, sua carreira, seus sonhos, tudo. Nicolau Maquiavel percebeu isso há séculos. Ele viu bons líderes caírem, governantes gentis serem destruídos, pessoas generosas sendo traídas por aqueles que mais ajudaram. E ele registrou tudo isso. Hoje, vou compartilhar com você essa verdade escondida, o custo silencioso da bondade que ninguém fala sobre. Nos próximos minutos, você vai entender por que sua bondade pode estar te enfraquecendo. Por que as pessoas não respeitam sua gentileza, elas a exploram. E o mais importante, como transformar sua bondade da sua maior fraqueza para sua arma mais poderosa. Mas antes de tudo, quero deixar algo bem claro. Eu não estou te dizendo para se tornar uma pessoa má. Não estou te pedindo para machucar ninguém. O que vou te mostrar é como ser bom de forma estratégica e não cega. Porque na realidade, em um mundo cheio de lobos, quem age como ovelha é devorado vivo. Repita isso para si mesmo. Eu escolho a bondade estratégica. A partir de hoje, tudo muda. Você não usará mais a bondade de forma cega. Você vai usá-la como estratégia. Neste vídeo, nós vamos desvendar por que a bondade nem sempre te protege. Na verdade, muitas vezes te destrói. E veremos exatamente como transformá-la em uma verdadeira fonte de poder. A bondade. Como exposição. Pense na pessoa mais gentil que você conhece. Agora pense. Ela é realmente respeitada? Ou é aquela pessoa que todos procuram quando precisam de algo? A verdade é que ser bom não te torna seguro, te torna vulnerável. Quando você é consistentemente gentil, as pessoas começam a te ver como previsível. Elas sabem que você não vai reagir. Sabem que você não vai dizer não. Sabem que podem te empurrar para o limite, porque você é bom demais para fazer algo a respeito. Você se torna o tapete do escritório, o amigo que sempre paga a conta, o parente que está sempre disponível, mesmo quando isso te custa caro. Deixe-me te contar uma história. Certa vez conheci o melhor gerente de equipe que já existiu. Ele sempre ajudava seus funcionários, sempre os cobria, sempre colocava as necessidades deles acima das dele. E sabe o que aconteceu? Promoveram outra pessoa no lugar dele. Por quê? Porque pessoas gentis não parecem líderes, parecem servos. As pessoas não respeitam sua bondade. Elas a exploram. Pense nisso. Quando alguém está sempre disponível para ajudar, a ajuda perde valor. Quando alguém nunca estabelece limites, as pessoas continuam ultrapassando-os. Quando alguém nunca mostra os dentes, o mundo começa a acreditar que essa pessoa não tem dentes. Sua bondade se torna sua fraqueza, porque ela envia um sinal para o mundo de que você pode ser usado. Maquiavel disse uma vez: o leão não pode se proteger das armadilhas, e a raposa não pode se defender dos lobos. É preciso ser uma raposa para reconhecer as armadilhas e um leão para assustar os lobos. Você tem tentado sobreviver como uma ovelha em um mundo cheio de lobos, e é exatamente por isso que continua se machucando. Repita comigo. Eu protejo minha energia. A armadilha da generosidade. Aqui vai algo que vai mudar sua forma de pensar. Quanto mais você dá às pessoas, menos elas valorizam o que recebem. Eu sei, isso parece completamente contrário ao que nos ensinaram. Mas ouça com atenção. A generosidade cria aplausos de curto prazo. As pessoas te elogiam, dizem coisas bonitas, contam a todos como você é maravilhoso. E sim, isso faz bem ao ego. Mas com o tempo, algo corrompido acontece. Sua generosidade começa a gerar dependência, expectativa e, por fim, ressentimento. Deixe-me te explicar por quê. Quando você ajuda alguém uma vez, essa pessoa fica grata.
Ajuda 2 vezes, ela fica agradecida. Ajuda 10 vezes, e ela começa a esperar. A sua bondade excepcional se torna o padrão. E se um dia você não puder ajudar, ela não lembrará das 9 vezes em que você disse sim. Ela vai lembrar da única vez que você disse não. E de repente você se torna o egoísta, o ingrato, o mudado. Pense nos pais que sempre dão tudo aos filhos. Nas primeiras vezes, as crianças ficam animadas e agradecem. Mas logo, aquele presente deixa de ser especial. Vira apenas o que mamãe e papai sempre fazem. E quando dizem não pela primeira vez, os filhos se revoltam, chamam de injustiça. O mesmo acontece nas amizades. Você sempre paga a conta no jantar, sempre dá carona, sempre ajuda nas mudanças. No início, a gratidão. Mas depois, as pessoas param até de agradecer. Elas apenas assumem que você vai fazer. E quando um dia você não pode, elas desaparecem. Isso é a armadilha da generosidade. Você dá e dá até que dar se torna sua identidade. E quando tenta parar, ou simplesmente respirar, você vira o vilão na história de todos os outros. Sua generosidade constante não constrói lealdade, constrói vício. As pessoas se tornam viciadas na sua bondade. E como qualquer viciado, elas ficam furiosas quando você corta o fornecimento. A psicologia explica isso por um fenômeno chamado adaptação hedônica. Nós nos acostumamos rápido às coisas boas. O que antes parecia especial se torna normal. O que antes parecia generoso passa a ser esperado. Então, seus atos repetidos de gentileza perdem o impacto. Eles se tornam invisíveis, mas o único não que você disser, esse sim, vai brilhar como um farol vermelho na memória das pessoas. Isso acontece em todos os lugares. No trabalho, se você sempre fica até tarde, ninguém celebra mais isso. Mas se sair no horário uma vez, vão dizer que você não está comprometido. Nos relacionamentos, se você sempre cede, isso vira obrigação. Mas se um dia você se impõe, vai ouvir que está difícil. Maquiavel dizia: os benefícios devem ser concedidos aos poucos. Assim eles serão mais apreciados. Ele entendeu algo que a maioria nunca entende. A escassez cria valor. A abundância o destrói. Repita comigo: eu dou estrategicamente. A máscara da virtude. Aqui está uma verdade que pode te deixar desconfortável. A sociedade acredita nas aparências, não na realidade. As pessoas não se importam se você é realmente bom. Elas se importam se você parece bom. Elas não julgam o seu coração, julgam a sua imagem. Isso significa que, para manter poder e respeito, você precisa usar a máscara da bondade, enquanto mantém o controle real por trás dela. Observe as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece. Você realmente acredita que elas chegaram onde estão sendo apenas gentis com todos? Claro que não. Elas chegaram lá sendo inteligentes sobre quando, como e com quem demonstrar bondade. Elas sorriem em público, mas tomam decisões duras em privado. Mostram misericórdia quando isso serve a um propósito. E mostram força quando é necessário. Elas entendem que a aparência da virtude é mais poderosa do que a virtude em si. Mas isso não é sobre falsidade. É sobre estratégia. Pense assim: um médico pode precisar te cortar para salvar sua vida. Ele é cruel por isso? Não. Ele está fazendo o que precisa ser feito, mesmo que cause dor temporária. Os verdadeiros líderes entendem que, às vezes, ser realmente bom significa parecer ruim por um tempo. Às vezes, ajudar alguém significa dizer não. Às vezes, proteger sua equipe significa tomar decisões impopulares. A máscara da virtude não é sobre enganar. É sobre sincronizar suas ações com sabedoria. É saber quando mostrar sua suavidade e quando mostrar seu aço. A maioria das pessoas faz o contrário. Mostra fraqueza aos inimigos e força aos amigos. Os sábios fazem o oposto. Maquiavel disse: todos veem o que você parece ser, poucos sentem o que você realmente é. Ele compreendia que a percepção molda a realidade. Se as pessoas te percebem como fraco, você se torna fraco. Se te percebem como forte, você se torna forte. Então lembre-se, a aparência de virtude é uma ferramenta, não uma mentira.
Ela é a forma de proteger o poder e o propósito por trás da sua bondade. Repita comigo. Eu controlo minha imagem. A economia do poder. Tudo o que você faz tem um custo, cada favor que concede, cada sim dito quando queria dizer não. Cada hora gasta ajudando os outros em vez de construir a si mesmo. A maioria das pessoas boas nunca pensa nisso. Elas dão e dão até que não resta nada. E então se perguntam por que se sentem exaustas, amargas e usadas. Mas aqui está o que você precisa entender. Seu tempo, sua energia e seus recursos são finitos. Toda vez que você os entrega, tem menos para você. Reconhecer isso não é egoísmo, é matemática. Bondade ilimitada esgota sua força, e quando você está esgotado, não pode ajudar ninguém, nem a si mesmo. Pense nas instruções de segurança de um avião. Elas dizem: coloque sua máscara de oxigênio primeiro, depois ajude os outros. Por quê? Porque se você desmaiar tentando salvar alguém, agora 2 pessoas precisam ser resgatadas. A vida funciona da mesma forma. Se você se exaure tentando salvar os outros, acaba se tornando alguém que precisa ser salvo. As pessoas sábias entendem que sobreviver e prosperar significa proteger cuidadosamente seus recursos e sua energia. Isso não te torna frio, te torna sustentável. Eu aprendi isso da pior maneira. Por anos eu disse sim para todo mundo. Para cada pedido, cada favor, cada rapidinho que virava horas de trabalho. Eu achava que estava sendo bom. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a odiar as pessoas que eu ajudava. Fiquei ressentido, frustrado, esgotado. Meus próprios projetos ficaram de lado. Meus sonhos foram adiados. E o mais irônico, acabei menos capaz de ajudar os outros de verdade. Foi então que percebi uma verdade brutal. Dizer sim para todos significa dizer não para si mesmo. E quando você abandona a si mesmo, acaba abandonando os outros também. As pessoas mais generosas da história não foram as que disseram sim a tudo. Foram as que disseram não à maioria das coisas, para poder dizer sim com propósito, para o que realmente importava. Maquiavel disse: aquele que deseja ser obedecido deve saber como comandar. Você não pode comandar os outros se não consegue comandar a si mesmo. Se não controla seu tempo, sua energia, seus recursos. Você não pode liderar ninguém se não sabe liderar a sua própria vida. Então lembre-se, a economia do poder é simples. Preserve o que te fortalece antes de doar o que te enfraquece. Repita comigo: eu protejo meus recursos. O uso estratégico da virtude. Eu não estou dizendo para você se tornar sem coração. Não estou dizendo para abandonar a misericórdia, a honestidade ou a generosidade. O que estou dizendo é o seguinte: essas virtudes devem ser usadas como armas, no momento certo e da maneira certa. Uma espada pendurada na parede não protege ninguém. Mas uma espada nas mãos de um guerreiro habilidoso no momento certo pode salvar um reino. A sua bondade deve funcionar da mesma forma. Quando você ajuda alguém, deve ser intencional. Quando mostra misericórdia, deve ser estratégico. Quando é generoso, deve ser com propósito. Deixe-me te dar um exemplo. Em vez de ajudar todo mundo um pouquinho, ajude as pessoas certas de forma profunda. Em vez de ser gentil com todos, seja extremamente bom com quem realmente importa. Em vez de dizer sim para tudo, diga sim poderosamente apenas ao que está alinhado com seus valores e objetivos. Esse tipo de virtude faz 3 coisas. Torna sua ajuda mais valiosa, porque ela é rara. Gera impacto real, porque é focada. Faz as pessoas te respeitarem mais porque você é seletivo. Pense nos líderes mais respeitados da história. Martin Luther King Jr. não foi gentil com a injustiça. Ele a confrontou. Madre Teresa não tentou ajudar todo mundo. Ela se concentrou intensamente nos mais pobres. Eles eram bons, mas estrategicamente bons. Eles usaram suas virtudes como ferramentas de transformação, não como maneiras de serem amados por todos. Quer saber como aplicar isso na vida real? Antes de dizer sim a qualquer pedido, pergunte-se: isso está alinhado com meus valores e metas? Eu posso fazer isso sem me esgotar? Essa pessoa realmente vai valorizar o que estou oferecendo? Se a resposta para qualquer uma delas for não, então você não deve simplesmente dizer não.
Você deve dizer não, com gentileza e firmeza. Mas quando disser sim, diga de verdade. Dê o seu melhor. Crie valor. Deixe uma marca que importe. Assim, seus sims passam a ter significado. Sua generosidade cria respeito, não dependência. Maquiavel escreveu: a promessa feita foi uma necessidade do passado. A palavra quebrada é uma necessidade do presente. O que ele quis dizer é que, às vezes, manter uma promessa para uma pessoa significa quebrar outra. Ser bom com sua família pode exigir ser firme com colegas. Proteger seus sonhos pode significar desapontar pessoas que querem o seu tempo. Virtude estratégica não é egoísmo, é eficácia. É usar a bondade como uma arte, não como um reflexo automático. Repita comigo: eu escolho a bondade eficaz. A ilusão da gratidão. Aqui vai algo que pode mudar completamente a forma como você vê a natureza humana. A gratidão é temporária. Eu sei, dói ouvir isso, mas é a verdade. Os favores que você faz, a ajuda que oferece, os sacrifícios que realiza, todos eles têm prazo de validade na memória das pessoas. Favores repetidos deixam de ser vistos como presentes e passam a ser tratados como obrigações. O que começa como muito obrigado, rapidamente vira você devia fazer isso. E depois, por que você não fez? Você ajuda um vizinho a se mudar. Ele é grato. Você ajuda de novo 6 meses depois. Ainda agradece, mas com menos entusiasmo. Na terceira vez, ele já espera sua ajuda. E na quarta, se você não puder ir, você é o vilão. Isso é psicologia humana. Nós nos adaptamos ao bom tratamento. Deixamos de ver a bondade como algo especial e começamos a vê-la como o normal. No fim, as pessoas não lembram da sua generosidade, lembram do benefício que receberam. Esse padrão se repete em todos os lugares: relacionamentos, amizades, trabalho, família. A pessoa que sempre diz sim se torna aquela de quem todos esperam um sim. O ajudante confiável vira a escolha automática para qualquer problema. E quando, um dia, essa pessoa finalmente diz não, é tratada como se tivesse traído a confiança de todos. Quanto mais constante é sua bondade, menos valor ela tem. Quanto mais disponível você se torna, menos especial sua presença parece. Quanto mais você dá sem pedir nada em troca, mais as pessoas acreditam que isso não te custa nada. Essa é a ilusão da gratidão. Achamos que fazer o bem repetidas vezes vai gerar mais reconhecimento, mas na verdade gera menos. As pessoas que mais te valorizam geralmente são aquelas que você ajuda menos frequentemente. E as que te tomam por garantido são justamente as que você mais ajudou. Isso não significa que as pessoas são más. Significa apenas que são humanas. E os humanos se acostumam com o que recebem constantemente. Entender essa realidade não é motivo para parar de ser bom. É motivo para ser estrategicamente bom. Crie limites. Torne sua ajuda condicional às vezes. Deixe as pessoas sentirem a sua ausência. Deixe-as perceber o valor da sua presença. Maquiavel disse: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem sentir. As pessoas veem o que você faz agora com muito mais clareza do que lembram o que você fez antes. Sua bondade passada se torna invisível. O que você faz no presente é o que define como te julgam. Então lembre-se, não busque gratidão eterna. Busque impacto duradouro. Repita comigo: eu crio impacto que permanece. Resultados acima das intenções. O mundo julga resultados, não intenções. Você pode ter o coração mais puro do planeta. Suas intenções podem ser nobres, honestas, até heróicas. Mas se suas ações não produzem resultados, nada disso importa. A história não lembra das pessoas que queriam fazer o bem. Lembra das que fizeram algo que mudou o mundo. Pense bem, você prefere ser lembrado como alguém muito legal, mas que nunca fez diferença, ou como alguém firme, até incompreendido, mas que deixou o mundo melhor? A maioria escolhe o primeiro, porque é mais confortável, mais seguro. Mas aqui está a verdade brutal. Ser apenas legal é o mesmo que ser esquecido. Às vezes, ser realmente bom significa fazer coisas que não parecem boas no momento.
A bondade superficial gera conforto temporário, mas as decisões difíceis criam impacto duradouro. Um pai que disciplina o filho não é cruel, é bom, porque ensina o que é certo. Um professor que dá notas severas não é rígido demais, está preparando os alunos para a vida real. Um líder que cobra excelência não é tirano, está ajudando o time a crescer. A verdadeira bondade é sobre resultados, não aparências. É sobre criar efeitos positivos, não apenas sentimentos positivos. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas boas falha. Elas se concentram em ser queridas, não em ser eficazes. Escolhem conforto em vez de crescimento. Preferem a paz momentânea em vez da transformação real. Mas a verdade é esta: se sua bondade não gera resultados, ela não é bondade. É apenas conveniência disfarçada de virtude. Pessoas boas demais evitam o conflito. Pessoas realmente boas resolvem o conflito. As boas demais dizem o que os outros querem ouvir. As boas de verdade dizem o que precisa ser dito. As boas demais mantêm o status quo. As boas de verdade mudam o jogo. O mundo está cheio de pessoas simpáticas que não deixaram marca alguma. Mas o que ele precisa são de pessoas boas e eficazes. Maquiavel disse: os fins justificam os meios. E isso não significa fazer o mal para alcançar o bem. Significa que boas intenções não bastam se não produzem bons resultados. As pessoas não vivem dentro do seu coração. Elas vivem com as consequências das suas ações. Então lembre-se, a verdadeira bondade exige coragem. Exige que você pare de perguntar: será que vão gostar de mim? E comece a perguntar: isso realmente vai melhorar algo? No fim, ninguém vai lembrar o que você pretendia fazer. Vão lembrar o que você realmente fez, o que construiu, o que mudou, o que deixou como legado. Repita comigo: eu foco em resultados. Legado e sobrevivência. Vamos falar sobre o que realmente importa. Como você será lembrado. O que você vai deixar para o mundo. A história não celebra os apenas bons. Ela celebra os que sobreviveram, resistiram e transformaram suas ações em grandeza. Pense nisso por um momento. Você consegue lembrar de 5 pessoas boas da história? Provavelmente não, mas consegue lembrar de 5 pessoas que mudaram o mundo, mesmo que nem sempre tenham sido agradáveis. Steve Jobs não era conhecido por ser gentil. Era exigente, perfeccionista, muitas vezes difícil, mas criou algo que mudou a vida de bilhões de pessoas. Não estou dizendo que você deve ser cruel. O que estou dizendo é: ser lembrado por causar impacto é melhor do que ser esquecido por ser agradável. A maioria das pessoas não entende isso sobre o legado. Você não pode deixar uma marca positiva no mundo se não sobreviver tempo suficiente para fazê-lo. Sobreviver, em negócios, em relacionamentos, na vida, exige mais do que bondade. Exige inteligência, estratégia e força. As pessoas mais gentis do mundo não podem ajudar ninguém se forem destruídas por quem se aproveita delas. Os mais generosos não podem oferecer nada se entregarem tudo antes da hora. Os mais honestos não podem falar a verdade se forem silenciados por quem prefere mentiras. Você precisa sobreviver primeiro. Depois, prosperar. E só então criar o legado que deseja. Isso significa proteger-se para poder proteger. Fortalecer-se para poder levantar os outros. Construir poder para poder fazer o bem. Isso não é egoísmo, é estratégia. Não é crueldade, é sabedoria. Não se trata de abandonar a bondade, mas de preservá-la para que ela realmente faça diferença. Observe as pessoas que transformaram o mundo de forma positiva. Elas não eram submissas, não eram boazinhas. Não tinham medo de dizer não, de impor limites, de tomar decisões difíceis. Elas entenderam algo fundamental. Ser bom não é ser fraco. É ser forte o suficiente para escolher a bondade quando isso realmente importa. Maquiavel disse: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. O que ele quis dizer foi: o respeito importa mais do que a afeição. O impacto importa mais do que a popularidade. Os resultados importam mais do que os sentimentos. Você não precisa escolher entre ser bom e ser forte. Pode ser os dois. Mas se tiver que escolher, escolha a força primeiro.
Porque a força te dá o poder de ser bom quando o mundo não é. A fraqueza, mesmo com as melhores intenções, só te transforma em vítima. Chegamos longe hoje, mas aqui está a lição final. A bondade sem estratégia é uma armadilha. Ela te torna vulnerável, te drena até secar, cria expectativas que você não pode sustentar e te impede de causar o impacto real que você nasceu para causar. Mas a bondade com estratégia, essa é a arma da sobrevivência e da influência. É a base de um legado que realmente importa. Agora você entende o preço da bondade cega. Sabe por que a generosidade pode aprisionar? Porque a gratidão se desfaz e porque boas intenções sem bons resultados não valem nada. Mais importante ainda, você sabe como transformar sua bondade de uma fraqueza em uma força. Como ser gentil com estratégia. Como ajudar com eficácia. Como criar resultados que realmente mudam vidas. Antes de sair, responda a si mesmo. Você vai continuar sendo bom do jeito antigo, cego, sem limites, até se destruir? Ou vai começar a ser bom do jeito novo, estrategicamente, com poder, com propósito? Essa escolha define o seu futuro. Porque no fim das contas, a bondade não deve te enfraquecer, deve te tornar invencível. Repita comigo. Eu domino a bondade estratégica. Lembre-se, em um mundo cheio de lobos, não seja uma ovelha. Seja o pastor, aquele que protege o rebanho, não com fraqueza, mas com sabedoria, estratégia e força.